Olá, tudo bem? Eu me chamo André, quero te dar as boas-vindas aqui ao canal Criando a Realidade. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que tu pode fazer para que o teu pensamento positivo, aquele famoso pensamento positivo, crie a tua realidade. Será que é possível mudar a minha vida somente com o poder do meu pensamento? Bom, a resposta para essa pergunta é sim, é possível. Porém, existem algumas variáveis ocultas por trás desse processo de manifestação e materialização da realidade, e é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá bom? A gente vai ir além do simples pensamento positivo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu quero pedir para que tu se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e, é claro, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e essas informações, tá bom? Eu acredito que se tu tem interesse em aprender mais e se aprofundar mais nesse tema, nesse assunto, tu vai gostar muito do meu e-book, tá bom? Tem link para download aqui na descrição e olha que legal, ele é totalmente gratuito, tá bom? Então é só clicar aqui e fazer o download agora mesmo e começar a estudar e pôr tudo em prática. Vamos começar falando então sobre o poder do pensamento. O nosso pensamento, ele tem poder de criar um projeto da nossa realidade ideal. Ele é uma ferramenta muito poderosa. O pensamento, ele é uma ferramenta holográfica. Ele tem a capacidade de criar holograficamente, ou seja, através de imagens, uma realidade, mesmo que aquela realidade não seja a realidade física que eu estou vivendo no momento. Porém, com o meu pensamento eu consigo moldar uma nova realidade mental. E isso é muito poderoso. A imaginação é uma das nossas maiores armas para a criação da realidade, quando a gente está falando em lei da atração, em poder da mente, tá? Só que tem uma questão, ela é muito importante e muito poderosa, porém sozinha ela não consegue materializar, ela não tem o poder de alterar a tua realidade. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai entender o que são os campos eletromagnéticos e como que eles agem no nosso corpo, tá bom? Campos eletromagnéticos são campos que atraem e repelem objetos. Por exemplo, um ímã. O ímã ele tem um campo eletromagnético. O campo elétrico envia sinais e o campo magnético atrai. Então, quando a gente coloca, por exemplo, o metal próximo a um ímã, ele vai ser atraído ou repelido, dependendo ali da polaridade daquele ímã, tá bom? O nosso corpo, ele é parecido, ele também tem campos eletromagnéticos, tá? Os nossos maiores campos eletromagnéticos no corpo estão no cérebro e no coração. Porém, olha que interessante. O nosso coração, ele tem um campo elétrico, que é aquele que envia as informações, né, envia o nosso desejo, nossa visualização. Esse campo ele é 50 vezes maior que o campo elétrico do coração. Enquanto que o campo magnético, que é aquele que atrai, bem como os ímãs fazem, ele é 5.000 vezes maior que o do cérebro. Esses dados eu não inventei, tá? Esses dados foram retirados do Instituto HeartMath, né, Matemática do Coração, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Tu pode até, se quiser, dar uma pesquisada para entender melhor como aconteceu esses estudos e se aprofundar mais no assunto, é bem interessante, tá bom? Mas o que a gente entende com isso? Apesar do nosso cérebro ele ser muito importante e ele, como eu falei, criar as imagens, criar o holograma da nossa realidade, ele tem um poder de envio e de atração muito menor comparado ao coração. Então o nosso coração ele tem um poder de atração da realidade, né, para nossa realidade, de circunstâncias, eventos, enfim, muito maior. Então vamos voltar para aquela pergunta. Será que é possível mudar a minha vida com o poder do meu pensamento? E, como eu tinha dito, sim. Porém, existem as variáveis ocultas que a gente não pode deixar de lado, senão a gente não vai conseguir cocriar nada, vai se frustrar e vai achar que a lei da atração não funciona. Mas quais são, então, essas variáveis ocultas? Bom, o que a gente precisa entender é que quando a gente quer cocriar a realidade, o que a gente vai fazer, né,
é enviar um comando de criação para o universo para que eu possa atrair, cocriar, manifestar, materializar. Tu pode usar o termo que tu quiser, tá? Mas para que tu consiga fazer com que mude a tua realidade da que tu tá atualmente para a realidade que tu deseja, tu vai enviar um comando de criação. O nosso pensamento, como eu disse, ele é uma ferramenta poderosa. Tu vai conseguir, através do pensamento, criar o molde, o projeto do que tu deseja. Então, pensar naquilo que tu deseja, usar o teu pensamento para pensar naquilo que tu deseja, é o primeiro passo e é muito importante. Porém, olha que legal, tu precisa usar então essas variáveis ocultas, que é unir esse pensamento com sensações, adicionar sentimentos, acreditar nessa imaginação, nesse pensamento, né? E soltar. Eu vou te explicar agora um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. A primeira coisa é que a gente vai substituir o pensamento pela imaginação realista. Isso, não vai ser simplesmente um pensamento. Primeiro eu tenho que analisar o que eu quero. Ah, eu quero um carro novo. Ok, eu vou usar o meu pensamento para criar esse carro novo? Mais ou menos, eu vou usar uma coisa um pouquinho mais avançada que é a minha imaginação realista. Eu vou pensar no carro, porém eu vou adicionar o máximo de realismo àquele pensamento, aquela imaginação. Como se eu fosse uma criança mesmo, colocando detalhes no meu pensamento, na minha imaginação. Eu vou tentar ativar os meus 5 sentidos, eu vou tentar sentir de repente o cheiro daquele carro, qual é a textura dos bancos, se eu tiver de repente eu posso imaginar que eu tô com outra pessoa ali, que eu tô conversando, eu posso tentar sentir qual é a temperatura que está dentro do carro, eu começo a ativar os meus 5 sentidos para que a minha imaginação fique mais realista, tá bom? Então usa todas as ferramentas que tu conseguir mentalmente, né, para te tornar esse pensamento, essa imaginação mais realista. O segundo passo, então, seria ativar o coração. Une essa sensação com um sentimento. E o sentimento pode ser qualquer um. Pode ser um sentimento de alegria, de felicidade, de gratidão, um sentimento de euforia, pode ser um sentimento de realização, pode ser simplesmente um sentimento de felicidade por estar ali vivenciando aquela imaginação. Tá? Unindo com o sentimento, tu ativa o teu coração. Porque o coração também lá pelo mesmo instituto que comprovou a questão dos campos eletromagnéticos, ele também comprovou que o nosso coração ele tem milhões de neurônios, tá? Assim como no nosso cérebro, o nosso coração tem neurônios também. E esses neurônios também enviam esses pulsos, né, eletromagnéticos que, como eu te falei anteriormente, é muito, muito forte. Tá bom? Então, quando tu ativa o teu coração, ou seja, tu tem um tipo de sentimento durante a tua imaginação, esse sentimento impulsiona o envio do sinal, né, do comando de criação. A terceira etapa, então, é acreditar. Enquanto tu tá ali pensando, imaginando, tenta se colocar na posição de quem está vivenciando aquela imaginação. Não seja algo simplesmente fantasioso. Acredite naquilo. E como tu vai começar a colocar os sentidos, né? Tu vai começar a tentar sentir o cheiro, vai começar a tentar sentir a textura, tu vai começar a tentar ouvir, tu vai ativar os teus sentidos, vai se tornar bem mais fácil para tua mente inconsciente acreditar que aquele pensamento é real. Porque uma coisa bem interessante é que a nossa mente, ela não sabe distinguir o que a gente está vivenciando ou o que a gente está imaginando, né? Quantas vezes a gente está de repente no ônibus ou até no carro mesmo, ali no carona, se distrai quando vê, passou o tempo ali e a gente não viu passar. Por quê? Porque a gente estava imaginando, a gente estava pensando em alguma coisa e a gente meio que sai da realidade. Por quê? Porque a nossa mente não sabe diferenciar pensamento, né, a imaginação da realidade. Então, quando tu une esses sentidos, fica bem fácil tu enganar, digamos assim, a tua mente para que ela acredite que aquilo é real, tá bom? E o terceiro fato é soltar. O que é soltar? Agir como se fosse real. Não adianta tu ficar pensando no teu desejo, fazendo essas técnicas aqui, se durante todo o restante do teu dia tu age de forma incongruente. Então, se tu tá criando um carro novo, não adianta tu ficar o resto do dia reclamando que tu não tem o carro, ou triste porque tu não tem o carro, ou se lamentando porque tu tem que pegar ônibus, ou porque teu carro atual não é o carro que tu deseja. Tu precisa agir
como se já fosse real. Tu precisa ser grato pela vida que tu tem e se manter no momento presente, né? Agradecendo o momento presente, sendo feliz e grato pelo momento presente, sem reclamar, sem ter ansiedade para que chegue logo o teu desejo, enfim, é soltar, né? Soltar é algo bem complexo, eu já fiz outros vídeos aqui falando. Se tu ainda não consegue compreender tão bem esse assunto aqui, eu recomendo que tu volte e assista os vídeos anteriores, tá bom? Porque vai te esclarecer bastante coisa. Mas é assim que tu faz o teu pensamento criar a tua realidade. É compreendendo essas variáveis ocultas e então ativando realmente o teu poder mental. Mais uma vez, eu quero recomendar que tu faça o download do e-book, porque ali eu trago algumas outras questões bem interessantes que podem te ajudar muito a compreender esse processo, tá? E claro, aqui na descrição desse vídeo eu sempre deixo algumas dicas de materiais, de cursos, de e-books, de outros conteúdos que eu recomendo e que eu confio e que eu sei que podem te ajudar. Então, se tu tem interesse em se aprofundar, faz o download do e-book ou dá uma conferida aqui nos cursos, o que tu preferir, tá? E não se esquece também de assistir os outros vídeos, porque tem muito conteúdo de qualidade aqui, tá bom? Eu não falo isso pra me achar, não, mas é porque eu sei que eu dou o meu melhor, eu sempre estou buscando informações novas, eu sempre estou buscando estudar mais sobre o assunto, então eu tenho certeza que esses conteúdos vão te ajudar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!